Parashá Yitro. Êxodo 18, 1 a 20 e 23. De acordo com a Parashá Yitro, as principais virtudes que a Torá solicita de nós incluem justiça e equidade. A Parashá Yitro enfatiza a importância de estabelecer um sistema justo e equilibrado para resolver conflitos e disputas entre os israelitas. Yitro sugere a Moshe que designe juízes subordinados para julgar os casos menos importantes, o que leva a um sistema mais eficiente e equilibrado. Respeito ao outro e às diferenças. A Parashá Yitro aborda a importância de respeitar as diferenças entre as pessoas e de trabalhar em harmonia, como mostrado pelos 10 mandamentos e pelas leis, Mishpatim, apresentadas na Parashá. Aceitação da fé judaica. A história da conversão de Yitro ao judaísmo é vista como um exemplo de aceitação da fé judaica por um não-israelita proeminente, demonstrando a inclusividade e a abertura da tradição judaica. Recompensa e justiça divina. A Parashá Yitro também aborda a recompensa e a justiça divina, fornecendo orientações sobre a conduta e a relação com Deus e com o próximo. Essas virtudes refletem a importância e a riqueza de significados encontrados na Parashá Yitro dentro da tradição judaica. Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu falar de tudo que Deus fez por Moisés e seu povo Israel, que Deus havia tirado Israel do Egito. Êxodo 18, 1. Do que ele ouviu que veio? Da divisão do Mar Vermelho e da guerra contra Amaleque. Rashi. Mas Jetro ouviu e Jetro veio. Êxodo 18, 1. Este é o significado do versículo. Provérbios 27, 10. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Um vizinho próximo, este é Jetro. Um irmão distante refere-se a Esaú. Midrash Rabá. Jetro levou Tsipora, esposa de Moisés, depois de tê-la mandado de volta. Êxodo 18, 2. Quando Deus disse a Moshe em Midian, volte para o Egito. Êxodo 4, 19. Moisés levou sua esposa e filhos. Ibidem, verso 20. Quando Arão mais tarde se encontrou com ele na montanha de Deus, verso 27, ele lhe disse: Quem são estes? Moisés disse: Esta é minha esposa, com quem me casei em Midian, e estes são meus filhos. Para onde você está levando eles? Perguntou Arão. Para o Egito, disse Moisés. Arão disse a Moisés: Estamos de luto pelos que já estão no Egito, e você propõe aumentar o número deles. Então Moisés disse a Tsipora: Volte para a casa de seu pai, e ela pegou seus 2 filhos e foi embora. Meshilta, Rashi. Agora eu sei que Deus é maior que todos os deuses. Êxodo 18, 11. Isso nos diz que ele tinha pleno conhecimento de todos os ídolos do mundo, pois adorava todos eles. Meshilta, Rashi. A Torá não poderia ser dada a Israel até que Jetro, o grande e supremo sacerdote de todo o mundo pagão, confessasse sua fé no santo, dizendo: Agora eu sei que Deus é maior que todos os deuses. Zohar. Aconteceu no dia seguinte que Moisés sentou-se para julgar o povo, de manhã à noite. Êxodo 18, 13. Todo juiz que julga com total veracidade, mesmo que por uma única hora, a Torá considera isso como se ele tivesse se tornado um parceiro de Deus no trabalho da criação. Pois aqui está escrito: O povo esteve ao lado de Moshe desde a manhã até a noite. E, com relação à criação do mundo por Deus, está escrito: Houve tarde e houve manhã, um dia. Talmud, Shabat 10. O sogro de Moisés disse-lhe: Ouça agora a minha voz, eu te darei conselho. Êxodo 18, 17 a 19. Por que Jetro foi chamado, em Êxodo 4, 18, de Eter? Por que ele adicionou, Iteir, um capítulo à Torá? Rashi. Mas no terceiro mês, naquele mesmo dia eles chegaram ao deserto do Sinai. Êxodo 19, 1. No primeiro dia do mês de Sivan, eles chegaram ao Sinai, e naquele dia Moisés não lhes disse absolutamente nada, por causa do cansaço da viagem. No segundo dia, ele lhes disse: Vós sereis para mim um reino de sacerdotes. No terceiro dia, ele os informou sobre a ordem de Deus para estabelecer limites ao redor do Monte Sinai. No quarto dia, ele ordenou-lhes que lhe santificassem-se hoje e amanhã. Êxodo 19, 10, após o que a Torá foi dada no sexto dia de Sivan. Rabi Ozei diz que a Torá foi dada no 7º dia do mês. Moisés tendo acrescentado um terceiro dia de santificação de acordo com seu próprio entendimento. Todos concordam que a Torá foi dada no Shabat.
Eles diferem apenas porque o rabino Yosei diz que o primeiro dia do mês era domingo, enquanto os outros rabinos afirmam que o primeiro dia do mês era segunda-feira. Talmud, Shabat 86b-87a. Uma coisa muito intrigante no relato do Talmud é o fato de que no primeiro dia de Sivan, o dia em que o povo de Israel chegou ao local onde receberiam a Torá, Moisés não disse absolutamente nada a eles, no conta do cansaço da viagem. Durante 6 semanas os filhos de Israel aguardaram ansiosamente o evento mais importante da sua história, o recebimento da Torá de Deus. Nossos sábios nos dizem que contavam literalmente os dias, daí a nossa prática anual de contar Omer durante as semanas que ligam a Páscoa a Shavuot. Faz sentido que no mesmo dia em que chegaram ao Monte Sinai não fizessem absolutamente nada em preparação para o grande dia? No Sinai, a sabedoria divina foi revelada ao homem. Obviamente, a mente humana não pode alcançar a sabedoria divina por si só, ela deve ser dada a ela pelo próprio Deus. Portanto, embora Deus nos tenha instruído a estudar sua Torá, desejando que o intelecto humano servisse como veículo pelo qual aprendemos sua verdade, um pré-requisito crucial para o estudo da Torá é a total abnegação do ego pela mente. Somente depois de ter se despojado de toda a pretensão de ser capaz de alcançar a verdade das verdades por si só, a mente pode se tornar um recipiente adequado para recebê-la. Nas palavras dos sábios, um recipiente vazio pode receber, um vaso cheio não pode receber. Portanto, o dia em que Moisés não lhes disse absolutamente nada foi parte integrante dos seus preparativos para receber a Torá. Este foi o dia em que empreenderam a viagem mais cansativa de esvaziar a alma da vaidade intelectual e tornarem-se receptáculos adequados para a verdade divina. O Rebbe de Lubavitch. Eles acamparam no deserto, Êxodo 19:2. No deserto sem dono a Torá foi dada ao povo de Israel. Pois se fosse dado na terra de Israel, os residentes da terra de Israel diriam, é nosso, e se fosse dado em algum outro lugar, os moradores daquele lugar diriam, é nosso. Por isso foi dado no deserto, para que quem quiser adquiri-lo possa adquiri-lo. Meshilta de Rashi. Por que a Torá foi dada no deserto? Para nos ensinar que se uma pessoa não se entregar a isso como ao deserto, ela não poderá merecer as palavras da Torá. E para nos ensinar que assim como o deserto é infinito, a Torá também é infinita. Pesicta de Harkahana. Ali Israel acampou em frente ao monte, Êxodo 19:2. Em todos os outros acampamentos, o versículo diz Vaiashanu, eles acamparam, no plural, aqui diz Vaishan, ele acampou, no singular. Pois todos os outros acampamentos estavam em discussão e dissidência, enquanto aqui eles acamparam como um só homem, com um só coração. Meshilta, Rashi. Assim dirás à casa de Jacó, e dirás aos filhos de Israel, Êxodo 19:3. A casa de Jacó são as mulheres, os filhos de Israel são os homens. Por que ele comandou as mulheres primeiro? Porque são mais diligentes no cumprimento dos mandamentos. Outra explicação é, para que eles introduzam seus filhos no estudo da Torá. Rabino Tashlifa de Cesareia diz, Deus disse, quando eu criei o mundo, eu ordenei primeiro Adão, e só então Eva foi comandada, com o resultado de que ela transgrediu e perturbou o mundo. Se eu não invocar primeiro as mulheres, elas anularão a Torá. Midrash Rabbah. Todas as pessoas responderam juntas e disseram, tudo o que Deus falou faremos, Êxodo 19:8. Disse Deus a eles, eu preciso de fiadores. Disse o povo de Israel, os céus e a terra serão nossos fiadores. Disse Deus, eles não durarão para sempre. Disseram eles, nossos pais garantirão isso. Ele disse, eles estão ocupados. Disseram eles, nossos filhos vão garantir isso. Disse ele, estes são excelentes fiadores. Meshilta de Rashi. Mas aconteceu no terceiro dia, Êxodo 19:16. Um estudioso galileu deu uma palestra diante do Rabino Xizda, bendito seja o misericordioso, que deu uma Torá tripla, consistindo de Torá, profetas e escrituras, a um povo triplo, composto por Coanim, levitas e israelitas, através de um terceiro filho, Moisés, o terceiro filho de Amram e Yocheved, no terceiro dia do terceiro mês. Talmud, Shabat 88ª. A Torá está associada ao número 3, porque a função última da Torá é fazer a paz no mundo, e 3 representa o conceito de paz. A paz é unidade na diversidade.
O número 1 implica exclusividade e singularidade. O número 2 conota diversidade e pluralidade. O número 3 representa um estado em que a diversidade de dois é substituída por uma terceira verdade abrangente, em cujo contexto as diferenças não mais dividem, mas unem diversos componentes em um todo harmonioso. Esta é a função da Torá, introduzir uma unidade de propósito aos diversos objetos, forças e povos da criação, unindo-os todos no esforço harmonioso de servir o objetivo divino na criação. Os mestres chassídicos. Na conclusão da Torá do seu relato sobre a criação do mundo, está escrito, Gênesis 1:31, houve tarde e houve manhã, o sexto dia. Qual é o propósito do o adicional, Ashishi? Em relação aos outros dias da criação, a Torá simplesmente diz, era tarde e era manhã, um dia, um segundo dia, um terceiro dia, e assim por diante. O sexto dia implica que o versículo está se referindo a um certo famoso sexto dia. Isto ensina que Deus estipulou as obras da criação e disse-lhes, se Israel aceitar a Torá, no sexto dia de Sivan, vocês existirão, mas se não, vou transformá-lo novamente no vazio e na falta de forma. Talmud, Shabat 88ª. Eles ficaram sob a montanha, Êxodo 19:17. Isto ensina que Deus derrubou a montanha sobre eles como um barril invertido, e disse-lhes, se vocês aceitam a Torá, tudo bem, caso contrário, haverá o seu enterro. O rabino Ashabar Yaakov observou, isto resultou em uma forte disputa legal contra a Torá, já que era um contrato celebrado sob coação. Disse Rava, mas eles o aceitaram novamente, por escolha própria e não compelida, nos dias de Assuero, como está escrito, Ester 9:27. Os judeus confirmaram e aceitaram, naquela ocasião eles confirmaram o que haviam aceitado muito antes. Talmud, Shabat 88ª. Mas Moisés fala, e Deus lhe responde com uma voz, Êxodo 19:19. A voz de Deus está no poder, Salmos 29:4. Se tivesse dito, a voz de Deus está em seu poder, o mundo não poderia sobreviver, em vez disso, diz, a voz de Deus está no poder, de acordo com a força individual de cada um deles. Aos velhos segundo as suas forças, e aos jovens segundo as suas, às crianças, aos bebês e às mulheres de acordo com as suas forças, e até mesmo a Moshe de acordo com sua força, como é dito, Moshe fala, e Deus lhe responde por uma voz. Midrash Rabbah. Deus desceu no Monte Sinai, e Deus chamou Moshe ao topo da montanha, e Moshe subiu, Êxodo 19:20. Era uma vez um rei que decretou, o povo de Roma está proibido de descer à Síria, e o povo da Síria está proibido de subir a Roma. Da mesma forma, quando Deus criou o mundo, ele decretou e disse, os céus são de Deus e a terra é dada ao homem, Salmos 1:5-16. Mas quando ele desejou dar a Torá a Israel, ele rescindiu seu decreto original e declarou, os reinos inferiores podem ascender aos reinos superiores, e os reinos superiores podem descer aos reinos inferiores, e eu mesmo começarei, como está escrito, Deus desceu ao Monte Sinai, e então diz, para Moisés ele disse, suba até Deus. Midrash Tanchuma. Os nossos sábios dizem-nos que os patriarcas estudaram a Torá e cumpriram os seus preceitos muitos séculos antes de a Torá ser oficialmente dada no Sinai. Visto que nenhuma nova informação foi revelada no sexto dia de Sivan, qual é o significado da doação da Torá naquela ocasião? A resposta está no Midrash acima citado. No Sinai Deus aboliu o decreto que havia relegado o físico e o espiritual a dois domínios separados. Assim, no Sinai foi introduzido um novo fenômeno, o Shefts Hashel Kedusha, ou o objeto sagrado. Depois do Sinai, quando o homem físico pega uma moeda física, ganha pelo seu trabalho físico e talentos, e a dá para a caridade, ou quando ele molda um pedaço de couro com formas e dimensões específicas e os amarra à cabeça e ao braço como tefilin, o objeto com o qual ele cumpriu sua mitzvah é transformado. Uma coisa física finita torna-se santa, à medida que sua própria substância e forma se tornam a atualização de um desejo e comando divino. As mitzvot podiam ser, e foram, cumpridas antes da revelação no Sinai, e tinham o poder de alcançar grandes coisas dentro do reino espiritual, elevando a alma daquele que as cumpriu, e efetuando uniões, e Ishudim, e revelações. Giluim, nos mundos supernos, e dentro do reino físico, refinando o objeto com o qual foi realizado, dentro dos limites de seu potencial natural.
Mas porque as mitzvot ainda não tinham sido ordenadas por Deus, faltava-lhes o poder para transpor a grande divisão entre matéria e espírito. Somente como um comando de Deus, criador e delineador tanto do espiritual quanto do físico, a mitzvah poderia substituir as definições naturais desses dois reinos. Somente depois do Sinai a mitzvah poderia atualizar o espiritual e santificar o material, o Rebbe de Lubavitch. Deus falou todas essas palavras, Êxodo 21. Quando Deus deu a Torá, nenhum pássaro cantou, nenhuma ave voou, nenhum boi baixou, nenhum dos anjos moveu uma asa, os serafins não disseram santo, santo, o mar não rugiu, as criaturas não falaram. O mundo inteiro ficou em silêncio ofegante, e a voz se pronunciou, eu sou o Eterno, seu Deus. Midrash Rabbah. A cada declaração que saía da boca de Deus, as almas de Israel voavam de seus corpos, como está escrito, Cântico dos Cânticos 5:6. Minha alma saiu quando ele falou. Mas visto que suas almas partiram na primeira declaração, como poderiam receber a segunda? Deus trouxe o orvalho com o qual ele ressuscitará os mortos e os reviveu. Talmud, Shabat 88. Em outras palavras, mesmo depois de terem sido revividos pelo orvalho divino que se seguiu à primeira declaração, isto não foi suficiente para manter corpo e alma juntos na segunda declaração. O orvalho que lhes permitiu absorver a segunda expressão não foi suficiente para a terceira, e assim por diante com cada enunciado. Isto significa que cada declaração envolveu uma revelação da divindade maior do que a anterior. Assim, o mandamento não mate, por exemplo, expressa uma verdade divina ainda mais elevada do que lembre-se do Shabat, ou eu sou o Eterno, seu Deus. O Rebbe de Lubavitch. Eu sou o Senhor seu Deus, Êxodo 22. Porque Deus apareceu para eles no Mar Vermelho como um poderoso guerreiro, no Sinai como um sábio ensinando Torá, nos dias de Salomão como um belo rapaz, e nos tempos de Daniel como um velho compassivo, Deus disse para eles, só porque vocês me percebem de muitas formas, não pensem que existem muitos deuses. Em vez disso, sou eu quem estava no mar, eu quem estava no Sinai, eu quem está em todos os lugares, eu sou o Senhor teu Deus. Midrash Tanchuma. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, Êxodo 22. Não teria sido mais apropriado Deus dizer, eu sou o Senhor quem criou os céus e a terra? Mas Deus, o Criador, é o Deus que Israel compartilha com o resto da criação. No Sinai, Deus não falou conosco como o autor da natureza, mas como o executor do êxodo milagroso. Pois no Sinai forjamos uma aliança com Deus na qual nos comprometemos a superar todos os limites da natureza e das convenções em nosso compromisso com Ele, e Ele prometeu substituir todas as leis da natureza e das convenções em sua providência sobre nós. Os mestres chassídicos. Lembre-se do dia de Shabat, Êxodo 28. Em Deuteronômio 5, onde os 10 mandamentos são repetidos, diz, salvaguardar o dia de Shabat. Lembrar e salvaguardar, que representam os aspectos imperativos e proibitivos do Shabat, foram expressos em uma única expressão, algo que a boca humana não consegue articular e o ouvido humano não consegue ouvir. Talmud, Rosh Hashanah 27. 6 dias você trabalhará. Êxodo 29. Este também é um decreto divino. Assim como o povo de Israel foi ordenado a descansar no Shabat, também foi ordenado que trabalhasse nos outros dias da semana. Meshilta de Rashi. 6 dias você trabalhará e fará todo o seu trabalho. Êxodo 29. Será então possível que uma pessoa faça todo o seu trabalho em 6 dias? Mas descanse no Shabat como se todo o seu trabalho estivesse concluído. Meshilta. Honre seu pai e sua mãe. Êxodo 20:12. Existem 3 parceiros no homem, Deus, seu pai e sua mãe. Quando um homem honra seu pai e sua mãe, Deus diz, eu considero isso, embora eu tenha habitado entre eles e eles tenham me honrado. Talmud, Kiddushin 30b. Os comentários apontam que os 10 mandamentos foram gravados em 2 tábuas, 5 na primeira e 5 na segunda. A primeira tábua contém mitzvot que são entre o homem e Deus, enquanto os mandamentos na segunda tábua governam o relacionamento entre homem e homem. Isso significa que o 5º mandamento, honre seu pai e sua mãe, pertence à categoria entre Deus e o homem. Honre seu pai e sua mãe, Êxodo 20:12. E em Levítico 19:3 diz, todo homem, sua mãe e seu pai,
devem temer. Pois é revelado e conhecido por Deus que uma pessoa adora sua mãe mais do que seu pai, e que ela teme mais seu pai do que sua mãe. Deus, portanto, colocou a honra do pai em primeiro lugar, e o medo da mãe em primeiro lugar, para enfatizar que se deve honrar e temer a ambos igualmente. Talmud, Kiddush 31ª. Não mate, Êxodo 20:13. Como foram dados os 10 mandamentos? 5 em um tablet e 5 no segundo tablet. Isto significa que não mate corresponde a Eu sou o Eterno, seu Deus. A Torá está nos dizendo que se alguém derramar sangue, é como se tivesse reduzido a imagem do rei. Aqui isso é análogo a um rei de carne e osso que entrou num país e fez retratos de si mesmo, fez estátuas de si mesmo e cunhou moedas com sua imagem. Depois de um tempo, o povo do país derrubou seus retratos, quebrou suas estátuas e invalidou suas moedas, reduzindo assim a imagem do rei. Assim também, quem derrama sangue reduz a imagem do rei. Como está escrito, Gênesis 9:6, aquele que derrama o sangue de um homem, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Meshilta. Mas não mate. Não cometa adultério. Não roube. Êxodo 20:13. Quando Moshe ascendeu ao céu, os anjos protestaram a Deus: o que um ser humano está fazendo entre nós? Ele disse a eles: ele veio para receber a Torá. Disseram-lhe: este tesouro esotérico, que esteve escondido contigo durante 974 gerações antes da criação do mundo, queres dar à carne e ao sangue? Dele, e do Filho do Homem, para que o observes. Coloque a tua glória sobre os céus. Salmos 8:2-5. Disse Deus a Moshe: responda-lhes. Disse Moisés, mestre do universo: temo que eles me consumam com um sopro de suas bocas. Disse Deus: segure-se no trono da glória e devolva-lhes uma resposta. Disse Moisés, mestre do universo: esta Torá que você está me dando, o que está escrito nela? Eu sou o Senhor seu Deus, que tirou você da terra do Egito. Você desceu ao Egito, perguntou Moisés aos anjos. Você foi escravizado pelo faraó? Então, por que a Torá deveria ser sua? O que mais diz? Você não terá outros deuses. Você mora entre nações adoradoras de ídolos? O que mais isso diz? Lembre-se do dia de Shabat. Você trabalha? O que mais isso diz? Não jure falsamente. Você faz negócios? O que mais isso diz? Honre seu pai e sua mãe. Você tem paz? O que mais isso diz? Não mate, não cometa adultério, não roube. Há ciúme entre vocês? Você tem uma inclinação para o mal? Imediatamente os anjos concederam a Deus, e cada um foi movido a fazer amizade com Moisés e transmitir-lhe algo. Até o anjo da morte também lhe confidenciou seu segredo. Talmud, Shabat 88b. Todo o povo viu as vozes. Êxodo 20:15. Eles viram o que normalmente é ouvido e ouviram o que normalmente é visto. Midrash Lekastov, Rashi. Como seres físicos, vemos a realidade física. Por outro lado, a divindade e a espiritualidade são apenas algo que é ouvido, pode ser discutido, talvez até compreendido até certo ponto, mas não experimentado em primeira mão. Na revelação no Sinai, vimos o que normalmente é ouvido, experimentamos o divino como uma realidade imediata e tangível. Por outro lado, o que normalmente é visto, o mundo material, era algo meramente ouvido, para ser aceito ou rejeitado à vontade. O Rebbe de Lubavitch. Moisés aproximou-se da escuridão onde Deus estava. Êxodo 20:18. Existem 3 tipos de trevas: as escuridões pesadas da aliança entre os pedaços, Gênesis 15:17, as trevas tangíveis da 9ª praga no Egito, Êxodo 10:22, e a escuridão espessa da entrega da Torá. Rabeinu Bechaiei. Quando me fizeres um altar de pedra, não o construirás com pedra lavrada, porque se levantares a tua espada sobre ele, tu o contaminarás. Êxodo 20:22. O ferro foi criado para encurtar a vida do homem, e o altar foi criado para prolongar a vida do homem. Portanto, não é apropriado que aquilo que encurta seja erguido sobre aquilo que alonga. Talmud, Midot 3:4.